Vocês me dão Lívio. licença? Ricardo Esquizenando, bom dia. Bom dia. Boa tarde já, né? Boa tarde a todos vocês, a todos que estão aqui participando, ao Oscar, super cumprimentá-lo. Mas eu fiz essa entrada por conta de um obstáculo que eu tenho, em geral, às terças-feiras. Eu estou aqui no estúdio do meu podcast, gravando justamente o meu tema central, que é o Diálogos ESG. E eu não consigo participar da reunião, porque eu saí agora do estúdio só para dar um alô para vocês, um abraço super especial ao Oscar, mas eu não consigo fazer a participação hoje, porque eu estou em gravação, né? Às terças-feiras o estúdio fica alocado para mim. Então, eu quero deixar aqui meu abraço a você, Cizenando, a você, Ricardo, organizadores desse encontro. A Escola de Informação Rotária é fundamental para todos os nossos associados dos clubes, né, que têm essa possibilidade de interagir com tantos assuntos importantes. E, em especial, esta conversa com o Oscar, que identifica o nosso clube satélite, né, ligado ao Rotary Club de São Paulo, como um clube focado num tema absolutamente importante para a humanidade e que tem na figura do Oscar alguém extremamente preparado para tratar desse tema. E, Oscar, você já fica aí pré-agendado, porque eu vou te chamar para você participar do nosso podcast, porque Obrigado, Lívio. nós temos muito alinhamento, né, entre nós dois nesse tema, e é muito importante que a gente esteja cada vez mais próximos e seguindo esse caminho virtuoso. Então, Ricardo, eu quero te pedir essa permissão a você, ao Cizenando, e especialmente ao Oscar. Oscar, que você tenha uma boa apresentação, tenho certeza disso, e que todos os demais participantes interajam aí com o Oscar e aproveitem ao máximo essa conversa, que vai ser extremamente virtuosa. Obrigado, viu, Ricardo? Presidente Obrigado. Lívio Giosa, boa gravação. Conte aqui sempre com a nossa Escola de Informação Rotária, que você patrocina. Muito obrigado. Mas Obrigado a todos, viu, Fernando? Super abraço, querido. Tá. É bom identificar, Piragini, a interveniência do Lívio Giosa, identificando para os companheiros que não o conhecem, que ele é o presidente do Rotary Clube de São Paulo, que é o gerador desta informação rotária através da escolinha para a Comissão Distrital de Capacitação, ok? Ele é o Obrigado, presidente do Rotary Clube de São Paulo. Ok. Obrigado, Perfeito. queridão. Grande Obrigado. abraço. Obrigado. Bem-vindos à quarta reunião do segundo semestre do ano rotário 24-25. A Escola de Informação Rotária do Rotary Clube de São Paulo foi escolhida pelo governador Diogo Mastrorrocco para ser a oficial do distrito 4.563 em sua gestão, sendo um projeto da Comissão Distrital de Capacitação coordenada pelo governador Cizenando Afonso. Ressalto que as nossas reuniões são gravadas e lançadas no YouTube. As nossas secretárias já colocaram no chat os links. E eu peço que as companheiras e companheiros de outros clubes que coloquem os seus dados no chat, se quiserem receber os nossos convites da Escola de Informação Rotária, que ocorre a cada 15 dias. Hoje teremos a palestra ESG Conceito, ministrada pelo companheiro Oscar Asakura, presidente do Rotary Clube Satélite, ligado ao nosso clube, cujo currículo eu lerei em seguida. Oscar Asakura, empresário e especialista em sustentabilidade, inteligência artificial e ESG, presidente do Rotary Clube de São Paulo ESG, presidente do Conselho de Administração do Grupo Empresarial Cognitlab, com mais de 3 décadas de experiência no desenvolvimento de soluções tecnológicas
inovadoras e projetos de impacto sustentável. Lidere iniciativas pioneiras que combinam reflorestamento com rastreabilidade total, geração de água potável a partir do ar e soluções biodegradáveis, utilizando inteligência artificial e machine learning, para criar novos modelos de impacto ambiental e social. Também atua como mentor em ESG e tecnologias emergentes, orientando a próxima geração de líderes e empresas para um futuro mais sustentável e inclusivo. Feitas as apresentações, passo a palavra ao coordenador da Comissão de Capacitação, governador Cizenando Afonso. Dito isto, meu caro Piratini, vamos dar início à palestra do Asakura, viu, do Oscar. Oscar, a Bom, muito tribuna é sua. obrigado. Muito obrigado. Está todo mundo ouvindo bem? Sim. Então, governando Cizenando, inclusive, eu gostaria até de ressaltar que tem alguns amigos meus que não são rotarianos, mas me ensinaram que a formação rotária não era somente para companheiros, que poderia ser também de outras pessoas. Então, eu passei. Então, aqui está algumas pessoas que eu acho que é bastante importante para que as pessoas que não conhecem o que é o Rotary, inclusive, sejam rotarianos. Né? Então, é isso que foi o nosso objetivo. E eu gostaria de realmente agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando sobre isso. Eu gostaria de compartilhar a tela, pode ser? Sim. Um momentinho. Que vocês estejam... Está todo mundo vendo? Sim. Tá bom. Então, vamos começar sobre o título, né, sobre a apresentação de hoje, que é o ESG, Conceito e Aplicação. Tá? Então, vamos começar entendendo o que realmente significa ESG. Eu gostaria até de ressaltar que existem bastante pessoas que chamam ESG de ESG, aí já me perguntaram se ESG significava Escola Superior de Guerra. Tem gente que acaba falando isso como que é ESG, que é realmente originário de uma expressão inglesa, mas eu gostaria que todo mundo começasse a utilizar, né, de fato, ESG, para que nós possamos o quê? Né, porque o Brasil realmente é o centro de atenção e centro da possibilidade em relação aos projetos ESG. Essa sigla representa 3 pilares fundamentais. Ambiental, que vem da letra environmental, social e governança. Né? Em inglês seria environmental, social and governance. São práticas que as empresas devem adotar para gerar impacto positivo não apenas no lucro, mas também no planeta e nas pessoas. Mas por que isso é tão importante hoje, né? Vamos entender um pouco do contexto disso. Porque o mundo mudou. A sociedade está mais consciente, os investidores estão mais atentos e os consumidores querem saber o que está por trás dos produtos e serviços que consomem, das empresas que são o quê? Fornecedores. O ESG deixou de ser um diferencial e passou a ser um critério essencial para a sobrevivência e relevância das organizações, e eu digo aqui claramente que é sobrevivência do ser humano no planeta. Obrigada. Empresas que ignoram esse movimento estão ficando para trás. Por outro lado, aquelas que integram o ESG em suas estratégias conseguem não só reduzir riscos, mas também atrair investimentos, que é uma coisa muito importante para a sobrevivência de qualquer empresa, de qualquer tamanho, aumentar a fidelidade dos clientes e criar valor sustentável ao longo prazo. E isso, né, não é só teoria. Hoje, temos exemplos concretos em vários setores, desde grandes indústrias que implementaram rastreabilidade ambiental em suas cadeias de suprimento,
até startups que nasceram com propósito social como essência do negócio. A verdade é que a ESG é mais do que uma exigência do mercado, é um compromisso ético com o futuro. E quanto mais cedo correspondermos isso, mais preparados estaremos para liderar essa transformação. Agora que já introduzimos o conceito do ESG, quero apresentar a vocês o caminho que vamos trilhar junto nesta conversa hoje em particular. Essa será uma jornada prática e reflexiva. Vamos começar entendendo o que é ESG, qual é a sua essência e por que ele se tornou um dos temas mais relevantes do nosso tempo. Em seguida, vamos explorar a importância concreta do ESG no contexto empresarial. Por que as empresas precisam adotar? Mostrando como ele vai muito além de uma tendência só. É um diferencial competitivo, é sobrevivência, uma exigência no mercado e um compromisso com o futuro. Depois disso, veremos os benefícios reais. Eu estou fazendo isso só para melhorar a minha imagem, em que as empresas escolhem aplicar o ESG com seriedade. Melhoria da imagem, atração de investimentos, fidelização dos clientes e, acima de tudo, impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. Vamos também apresentar exemplos práticos que mostram como o ESG já está sendo implementado em diferentes setores e o que podemos aprender com isso. E, na sequência, trarei uma abordagem muito importante. Como pequenas e médias empresas que representam a maioria dos negócios no Brasil, entre os rotarianos, isso também é muito claro, nós somos pequenas e médias empresas, e também podem implementar o ESG de forma viável e efetiva, mesmo com recursos limitados. E para finalizar, vamos refletir sobre o papel transformador que o Rotary pode ter nesse processo, como agente de disseminação de conhecimento, conexão e ação responsável. Encerramos com um chamado de ação. Tudo isso precisa virar ação, porque mais do que entender ESG, precisamos aplicá-los. O futuro é agora, gente, e começa com as escolhas que fazemos hoje. Vamos agora mergulhar um pouco mais no coração do tema, o que realmente significa ESG. A sigla ESG, vem do inglês, representa 3 pilares fundamentais já falado para qualquer organização que deseja se manter relevante no mundo atual. E de environment, que significa ambiental, S de social, que é a mesma palavra, em português social, e governance, que é governança. Mas esse ESG não é apenas uma sigla bonita, uma tendência de mercado, não é uma moda, é um conjunto de práticas e compromissos que orientam as empresas a operarem da maneira mais consciente, responsável e conectada com o futuro. No pilar ambiental, falamos sobre ações que reduzem o impacto ecológico das operações, uso consciente de recursos naturais, energia limpa, compensação de carbono, gestão de resíduos, entre outros. No mundo que vive aos efeitos das mudanças climáticas, que todos sentem, sem exceção, essa responsabilidade de deixar de ser operacional. Ela é essencial. E no pilar social? Entramos nas relações humanas, como a empresa cuida dos seus colaboradores, como se relaciona com a comunidade ao redor, como promove a diversidade, a inclusão, o respeito aos direitos humanos. Uma empresa que não cuida das pessoas não tem futuro. Eu tenho compaixão, todos os dias eu passo por baixo da ponte, cada dia eu vejo mais uma família, isso não está certo. E, por fim, o pilar da governança. Trata de forma como a organização é gerida, ética e transparência, integridade, prestação de contas e combate à corrupção. Sem uma base sólida de governança, até mesmo boas intenções podem ruir. O mais interessante é que adotar a ESG não é só uma questão de consciência, é também uma questão de inteligência estratégica. Empresas com boas práticas de ESG tendem a atrair mais investimentos. Hoje, os bancos, veja, não só lucro, ele está vendo não só EBITDA, ele está vendo o que? O relatório ESG. Fidelizar clientes e construir uma reputação positiva e duradoura. O mercado está cada vez mais atento a isso. Investidores, consumidores, até talentos que nós buscamos em um lugar para trabalhar querem saber o que essa empresa entrega para o mundo, além do lucro.
Por isso, entender ESG é o primeiro passo. O próximo é assumir o compromisso de colocar isso em prática. Não importa o tamanho do seu negócio ou o setor em que você atua. Vamos agora nos aprofundar em cada uma desses pilares e ver como eles se manifestam na prática e na realidade. Agora que já entendemos o conceito geral do ESG, vamos aprofundar em suas 3 dimensões fundamentais: ambiental, social e governança. Esses pilares não existem de forma isolada, isso é muito importante. Não é somente cuidando parte ambiental, porque nós precisamos cuidar das pessoas, nós precisamos cuidar da comunidade ao redor, nós precisamos ter transparência. Eles se complementam e constroem a base de uma atuação corporativa responsável, eficiente e alinhada com os desafios de nosso tempo. Começamos pela dimensão ambiental. Aqui falamos sobre como as empresas interagem com o meio ambiente. Isso envolve desde ações para a redução de emissão de gases de efeito estufa, até a conservação dos recursos naturais, como água, solo e de biodiversidade. Também entram em prática como gestão de resíduos, uso de energias renováveis e iniciativa para mitigar os impactos das mudanças climáticas. Isso é real. Hoje, uma empresa que ignora seus aspectos de impacto ambiental está se distanciando das expectativas da sociedade e dos investidores. A segunda dimensão é a social, talvez mais humana de todas. Trata de como a empresa se relaciona com as pessoas, com a comunidade em que está inserida. Isso abrange direitos humanos, inclusão, diversidade, segurança do trabalho, qualidade da vida dos colaboradores, apoio a causas sociais e muito mais, muito mais. Uma empresa que cuida das pessoas de dentro para fora constrói confiança, reputação e ecossistema mais justo. O impacto social positivo é hoje uma das formas mais poderosas de gerar valor. E não vamos esquecer, nós estamos vivendo uma época de inteligência artificial, onde já existe uma estatística clara de que 40% a 50% dos empregos vão desaparecer. E aí? A tendência natural é ficar o quê? Com que o ser humano, que já considero que seja um ser humano extremamente automatizado, né, extremamente máquina e não ser humano, piore isso. Não podemos. Precisamos com o quê? Com algum projeto social, com todos os projetos sociais, esteja o quê? Construindo novamente o ser humano como ela é na sua essência, ser humano. E, por fim, temos a governança, que é o alicerce que sustenta tudo isso. Uma boa governança envolve transparência nos processos, ética de decisões, responsabilidade na gestão, combate à corrupção. Nós estamos vendo hoje, está tendo o quê? Hoje é um dia bastante importante na vida dos brasileiros, está tendo o quê? Né? Está tendo uma sessão especial, né? Tudo isso. Compliance e prestação de contas. Empresas com estrutura de governança sólida conseguem prevenir riscos, tomar decisões mais assertivas e conquistar a confiança dos investidores, dos parceiros e clientes. Compreender e equilibrar esses 3 pilares, ambiental, social e governança, é essencial para que a organização desenvolva estratégias eficazes, sustentáveis e de longo prazo. E mais do que isso, é uma resposta ao novo mundo que está se formando, um mundo que exige mais consciência, mais responsabilidade e mais conexão entre propósito e ação. Não basta mais a gente estar falando só de lucro, não basta a gente o quê? Só criar um monte de ativos, não basta mais. Na sequência, vamos ver como tudo isso se reflete no mercado atual e por que o ESG se tornou um fator decisivo para o sucesso das organizações. Agora que entendemos os pilares de ESG, ambiental, social e governança, é hora de refletirmos sobre por que isso é tão importante hoje no cenário global e, respectivamente, no mercado. Vivemos um mundo em que o mercado está cada vez mais exigente. Investidores, bancos e fundos de investimento não olham apenas para os lucros ou para balanços financeiros. Eles querem saber, essa empresa é sustentável? Tem responsabilidade social? Age com transparência? E essa mudança tem um impacto direto. Empresas que não interagem com o ESG em suas práticas estão começando a perder acesso ao capital. Sem capital, eu não tenho investimento. Se eu não tenho investimento, eu morro. Bancos estão oferecendo melhores condições de taxa de juros para quem demonstra o compromisso com práticas sustentáveis. Fundos ESG já apresentam trilhões de dólares globalmente falando.
Evidentemente que hoje, né, na situação atual, existe um pouquinho de mudança, mas isso também vai ser de novo revisto. Isso faz parte da história da humanidade. Tem pessoas que vão achar isso péssimo e que vão fazer contra, mas existe a natureza que será muito maior. E esse número só cresce. Ou seja, quem não se adapta pode ficar fora do jogo. Mas não são apenas os investidores que estão mudando, os consumidores também. Especialmente os mais jovens, da geração Z, da futura geração beta. Não sei se vocês sabem, 2025 começa a nascer a geração beta. É uma geração que, de fato, estão nascendo sob a ótica da inteligência artificial, machine learning, né, internet de coisas, estão cada vez mais atentos à conduta das empresas, gente. Eles não compram apenas produtos ou serviços, eles compram propósito. Propósito. O que é propósito? É difícil de a gente saber. Eu, com 62 anos de idade, hoje, eu acho que eu tenho algum propósito. Eles querem se relacionar com marcas que representam algo maior, que respeitem o meio ambiente, que sejam inclusivas, que tenham ética e coerência com o que dizem e fazem. Essa pressão do mercado é, ao mesmo tempo, um desafio e uma grande oportunidade. Desafio porque exige transformação, mas oportunidade porque cria um diferencial competitivo poderoso. Hoje, ser sustentável, ser socialmente justo, ser transparente não é mais um custo, é um investimento. É uma forma de garantir longevidade, reputação e referência no mercado que todo mundo quer. É o melhor, isso não vale apenas para grandes corporações, pequenas e médias empresas também estão sendo olhados com lupa. Clientes, fornecedores, investidores estão exigindo que toda a cadeia de suprimento esteja alinhado com os princípios ESG. Então, mais do que uma tendência, o ESG é uma exigência de um mundo que está acordando e cobrando. A seguir, vamos explorar quais são na prática os benefícios reais que a adoção do ESG pode trazer para os negócios, para a reputação e para o impacto das organizações. Agora que compreendemos o contexto e a importância do ESG, vamos falar sobre algo que todos querem saber. Quais são os benefícios reais? O que uma organização ganha ao adotar essas práticas? A resposta é mais do que se imagina. Do ponto de vista empresarial, um dos primeiros benefícios é a melhoria da reputação. Por que o Rotary é tão importante? Porque ele tem uma reputação a zelar. Em um mundo hiperconectado, a imagem da empresa é constantemente observada e julgada. Todas as pessoas são observadas e julgadas. E o ESG mostra no mercado que a organização está comprometida com o futuro, com as pessoas e com o planeta. Além disso, a prática ESG ajuda a atrair e reter talentos, especialmente entre as novas gerações. Jovens profissionais hoje buscam mais do que bons salários, eles buscam propósito, né? Querem fazer a parte de algo que tenha impacto positivo. Empresas com políticas ESG claras e transparentes se tornam mais atrativas para esses profissionais. Outro ponto fundamental é a redução de riscos legais e operacionais. Organizações que operam com base em princípios éticos, com respeito às leis ambientais, trabalhistas e de governança, enfrentam menos processos, menos multas, menos crise de imagem. Isso se traduz na estabilidade e sustentabilidade no médio e longo prazo. Veja, é sempre médio e longo prazo. Chega da visão de curtíssimo prazo. E não só a empresa que se beneficia, a sociedade também ganha e muito. Quando uma organização implementa a prática ESG, ele promove ações concretas para proteger o meio ambiente, respeita os direitos humanos, estimula a diversidade e atua com responsabilidade nas comunidades onde está inserida. Eu não posso mais negar que as pessoas estão morando na rua, não posso simplesmente falar, é porque ele quis, é porque ele é vagabundo, é porque ele é qualquer coisa. Estamos vivendo um tempo em que os desafios sociais e ambientais estão batendo na nossa porta. Eu fiz outro dia um artigo dizendo, não é mais problema dos outros, é problema nossa. Nós estamos com o mesmo problema. Quando a gente sabe que 40%, 50% dos empregos vão desaparecer, certamente um filho, um primo, um vizinho seu estará desempregado. E é aí que as coisas começam a ficar complicadas. E as empresas que assumem um papel ativo nessa transformação deixam de ser parte do problema e passam a ser parte da solução. Por isso, mais do que um diferencial competitivo, o ESG é uma estratégia de sobrevivência e de evolução.
Agora, para consolidar essa visão, vamos olhar para exemplos práticos, empresas que implementaram o ESG e que já colhem o fruto disso, seja em valorização da marca, resultados financeiros ou impacto positivo na sociedade. Vamos dar vida a esses conceitos por meio de exemplos concretos de empresas que colocaram o ESG no centro das suas estratégias e colheram resultados extraordinários, não só financeiros, mas principalmente sociais e ambientais. Não podemos deixar de falar sobre a Natura, uma das mais referências em sustentabilidade no Brasil e no mundo. A Natura integrou desde cedo os princípios ambientais em sua cadeia de valor, utiliza embalagens recicláveis, promove a biodiversidade amazônica e trabalha com comunidades locais de forma justa e colaborativa. No pilar social, investe fortemente em equidade do gênero, diversidade e bem-estar dos colaboradores. E no quesito da governança, tem práticas transparentes, uma relação ética com o mercado. O resultado, uma das empresas mais admiradas da América Latina e com forte presença internacional. Não preciso falar sobre isso. Outro exemplo poderoso é a Unilever, que colocou em prática o seu plano de vida sustentável. A empresa se comprometeu com metas concretas de redução de emissões de carbono, economia de água, inclusão social e melhoria das condições de vida em sua cadeia de suprimento. Um exemplo bastante interessante é o projeto Sabão em Barra, desenvolvido com menor uso de água, que beneficia diretamente a comunidade com escassez hídrica. Escassez hídrica, talvez os brasileiros não entendam. Mesmo assim, dentro do Brasil também nós temos escassez hídricas. Por que nós estamos trabalhando em o quê? Gerar água pelo ar? Porque o ar é um pouco melhor nesse sentido, a gente consegue gerar. Mas não pense que só grandes empresas podem aplicar o ESG. Pequenos negócios também têm um papel fundamental. Mercadinho de bairro que separa resíduos corretamente, só isso já é bastante coisa. Paga seus funcionários com a dignidade, adota uma postura ética com seus clientes, com o fornecedor, já está praticando o ESG. Uma padaria que contrata moradores de comunidade, oferece formação profissional, está contribuindo para o desenvolvimento social, ou seja, toda empresa, independentemente do tamanho, pode ser um agente de transformação. Outro dia fui dar uma palestra no Rotary Clube Sumaré, e o Plínio, aqui estava presente, ele me falou de um projeto chamado Pão. Né? Qual é a ideia? Cada pessoa que compra um pão, doa-se mais uma quantidade equivalente, ou quanto ele puder, de pão, e o Rotary Club, tempo em tempo, pega a quantidade de pão, seja 1000, e faz distribuição. Isso é, de fato, o quê? Estar preocupado. E a gente pode ser um agente de transformação. Esses exemplos nos mostram que o ESG é viável, ele é totalmente escalável e essencial. Projetos Rotary precisa ser o quê? Viável, escalável e essencial. E autossustentável, diga-se de passagem. Ele não é apenas uma tendência, mas sim uma nova forma de pensar os negócios. É pensar como ser humano, como ferramenta de impacto positivo e prosperidade compartilhada. A seguir, vamos ver como pequenas e médias empresas podem colocar tudo isso em prática, com simplicidade e responsabilidade. Depois de analisarmos empresas que já incorporaram com sucesso o ESG com suas estratégias, chegou a hora de voltarmos os olhos para a realidade maior parte do nosso tecido empresarial, as pequenas e médias empresas, as famosas PMEs. Muitas vezes essas empresas acreditam que o ESG é algo distante, custoso, apenas acessível a grandes organizações. Mas essa é uma visão que precisamos urgentemente desconstruir. O ESG é sim aplicável às PMEs. É mais do que isso. Pode ser decisivo para sua sustentabilidade, crescimento e longevidade no mercado. Sustentabilidade. O primeiro passo fundamental é o diagnóstico da situação atual, ou seja, onde estamos agora? O que fazemos que pode ser considerado uma boa prática, seja ambiental, social ou de governança? Muitas vezes, práticas simples, como o uso consciente de recursos, de valorização dos colaboradores, o cumprimento de normas, já fazem parte da rotina sem a gente saber que nós estamos fazendo o projeto ESG. Só precisam ser reconhecidas e ampliadas. A partir desse diagnóstico, é preciso definir metas claras e realistas. ESG é diferente de um projeto de somente sustentabilidade. Nós precisamos ter métrica. Por exemplo, reduzir o uso de plástico em 30% em um ano é uma meta. E realística, contratar fornecedores locais com práticas éticas ou aumentar a diversidade no time. O segredo está
está em traçar objetivos alcançáveis, mensuráveis, aliados ao propósito da empresa, naquele contexto. E aqui entra um ponto crucial, a tecnologia como grande aliada dos PMEs. Não há jeito de fazer algo de projeto PME se não tiver tecnologia na jornada da ESG. Ferramentas simples como planilhas automatizadas, software de gestão, inteligência artificial, internet das coisas, IoT, já ajudam empresas a monitorar seus dados ambientais, medir impacto social e garantir governança ética. Como é que eu faço isso numa pequena empresa? Se juntem, façam associações, façam cooperativismo, mas vamos além. Tecnologia como blockchain podem ser usadas para garantir a transparência e rastreabilidade de processos. Algo fundamental para gerar confiança junto aos consumidores, parceiros e investidores. Essa digitalização também democratiza o acesso à prática ESG. Imagina uma pequena empresa que vende alimentos orgânicos e deseja comprovar a origem sustentável de seus produtos. Com blockchain e IoT, é possível. Ela pode rastrear todo o ciclo. Agora, uma quitandinha não vai conseguir fazer, mas uma associação, uma cooperativa de quitandinhas consegue fazer isso, desde a produção até o consumidor final, gerando confiança e valor agregado. Outro aspecto essencial é que as PMEs costumam estar muito próximas da comunidade onde atuam. Isso se coloca em uma posição privilegiada para gerar impacto social real, criando empregos, cuidando do entorno, participando de iniciativas locais, ESG nesse contexto, e também fortalecer laço e construir um legado coletivo. Por fim, é importante entender que a adoção de prática ESG nas PMEs não precisa ser um processo solitário. Há redes, consultorias, programas públicos e privados que podem apoiar essa transição corporativa, fazer o que a associação. O importante é começar, mesmo que aos poucos, entender que cada ação conta. Esse movimento prepara o terreno para o nosso próximo ponto, o papel do Rotary, catalisador dessa transformação, como catalisador dessa transformação. Afinal, se somos uma rede global de líderes comprometidos com a ética, a sustentabilidade e o bem comum, como podemos impulsionar o ESG também nas pequenas e médias empresas e nos nossos próprios projetos rotarianos? Agora que já vimos como o ESG pode ser implementado em pequenas e médias empresas, vamos olhar para dentro do nosso própria casa, o Rotary. O Rotary sempre foi movido por valores como ética, serviço, responsabilidade social e impacto comunitário. E o mais interessante é perceber que esses valores dialogam diretamente com os pilares do ESG. A diferença é que agora, com a linguagem global, todos estão falando a mesma coisa, e os critérios objetivos do ESG, temos chance de mensurar, comunicar e ampliar ainda mais esse impacto. Quando integramos prática ESG aos nossos projetos rotários, por que nós criamos? Aqui está presente o Geraldo, que nos ajudou, o Marcelo Gregório, a Alessandra e tantos outros que ajudaram nós a fundarmos um Rotary Club chamado de Rotary Club de Satélite de São Paulo, ESG, não foi à toa. É porque nós não apenas fortalecemos nossas ações, nós nos posicionamos como uma organização modelo para o mundo. É isso que é o nosso objetivo. Uma organização que, além de agir localmente, pensa globalmente. Nós estamos presentes globalmente. Uma organização que não apenas realiza ações pontuais, mas constrói legados sustentáveis, responsáveis e profundamente humanos. Nós estamos precisando voltar a ser humanos. Imagine, por exemplo, um projeto de horta comunitária, como o que nós realizamos em São Paulo, em março, agora. Ao aplicar esses critérios ESG, ele pode ir além do plantio. Podemos medir o impacto ambiental, como redução de resíduos e uso consciente da água, fortalecer o aspecto social, capacitando moradores, incluindo jovens e idosos, como apareceu no nosso projeto, e garantir boa governança, com prestação de contas, transparência e participação da comunidade. Essa abordagem transforma o projeto em casos de sucesso replicáveis. E é justamente isso que o mundo espera hoje de instituições como Rotary. Liderança ética, inovação social e coerência entre discurso e prática. Não basta mais ficar fazendo um monte de tese,
Eu fui professor por muito tempo. Ainda nós vivemos o quê? O lema de publique ou morra. Nós precisamos, de fato, ou tenha resultado ou morra, para ficar dentro da faculdade. Isso custa caro. Além disso, ao adotar SG como estrutura, temos a chance de atrair novas gerações que buscam um propósito. É incrível como nós não conseguimos falar com jovens. Claro, porque nós estamos ainda falando de coisas muito antigas. Nós falamos de forma antiga. A essência precisa permanecer, mas nós precisamos mudar. Jovens que querem fazer parte de algo maior, mas que exigem clareza, impacto e autenticidade nas ações. Por isso, o ESG não é apenas mais uma tendência, uma agenda passageira, não é moda. Ele é uma ferramenta estratégica para ampliarmos nosso alcance, reforçarmos nossos propósitos e construir um futuro do Rotary com mais consciência e relevância. Este ano é COP30, presidente do Rotary Internacional é nosso. É hora de estarmos vendo isso de fato fazer projeto ESG. Isso deve ser o lema dos Rotary Club que existe no mundo inteiro. E agora, com esse entendimento, nós aproximamos no momento mais importante, o nosso chamado à ação. Queridos amigos rotarianos e convidados, chegamos ao final da nossa jornada de reflexão e inspiração sobre a ESG. Mas, na verdade, estamos apenas começando. Vivemos tempos urgentes. Não dá mais para amanhã. Tempo em que não basta mais apenas fazer o bem para outros. É preciso fazer o bem com estratégia, com consciência e com responsabilidade. O ESG não é uma moda, tampouco uma sigla bonita para colocar em relatórios. O ESG é o caminho da transformação verdadeira, que une ética, propósito e ação concreta. E é exatamente isso que o Rotary representa. Afinal, quem melhor do que nós, rotarianos e rotarianas, para abraçar esse movimento? Já somos reconhecidos por servir, agora podemos servir com ainda mais profundidade, com mais impacto, com mais coerência com os desafios reais do nosso tempo. Não se trata de reinventar o Rotary, se trata de reconectar o Rotary com o mundo em transformação. Por isso, hoje eu deixo aqui um chamado de ação. Que cada clube aqui presente se inspire a criar um projeto ESG real, mensurável e humano. Que usamos forças como empresas, escolas, organizações não governamentais e com outros clubes, porque os desafios são grandes. Para acabar com o quê? Com a questão de escassez de água, é muito grande, como foi do pólio. Eu falo foi porque nós estamos 43 anos trabalhando nisso e ainda não conseguimos vencer, mas estamos no caminho certo. Tem gente morando na ponte, isso não está certo. Por quê? Se deixarmos do jeito que está, possivelmente uma pessoa muito perto de você vai estar sem emprego. E ele pode ser candidato a morar na rua. Isso não é certo. Então, quero fazer um agradecimento muito especial ao querido Ricardo Piragini, que me convidou, companheiro. Ele é incansável, vai ser o próximo presidente do Rotary Clube São Paulo, muito com muita responsabilidade, e é um grande inspirador, que acreditou que esse encontro poderia ser transformador. E também ao governador Cisnando Afonso, que com sua generosidade e liderança abriu espaço para que essa mensagem pudesse ecoar. E todos vocês que ouviram com o coração aberto, que esta semente plantada hoje floresça em projetos, em atitude, em esperança. O futuro precisa de nós. E o futuro começa agora. Muito obrigado. Oscar, parabéns. Um show muito didático,
como não poderia deixar de ser. E, na verdade, o satélite nasceu da ideia do São Paulo em trazer pessoas que tivessem um propósito. E esse propósito, com a sua adesão do Geraldo, do Marcelo, de vários, está se realizando agora, né? E o governador Cizenando, como sempre, é certeiro no convite aos palestrantes, na determinação dos temas das palestras, né? Então, parabéns, Oscar. Que Obrigado. continue rendendo frutos o trabalho do satélite. Governador Cizenando. Será que tem alguém que queira fazer alguma pergunta aí, Piragini, ou não? Alguma consideração A antes de terminar? Fátima, pode falar, Fátima, por favor. Boa, boa tarde a todos. Eu estou até emocionada com tudo que o Oscar falou. O meu clube com a Cacá, a gente está trabalhando, nós estamos trabalhando num programa, né, porque são 4 projetos, e vimos a grandiosidade e tudo que você falou é o que eu precisava ouvir, sabe, Oscar, para poder ter a certeza que a gente está no caminho certo. Nós temos uma associada no meu clube americana, brasileira, que mora nos Estados Unidos, e a primeira vez que eu ouvi falar de compliance foi em 2018, que em Brasília o Ministério Público determinou que todo trabalho feito com o terceiro setor em Brasília teriam que as organizações teriam que ser certificadas. E eu li um pouquinho sobre isso, achei super interessante. E quando eu assumi em julho como presidente dessa gestão 24-25 do meu clube, conversava muito com essa minha amiga e falei para ela: puxa, Márcia, passa um pouquinho do seu conhecimento para o nosso clube, que é tão importante que a gente tenha esse conhecimento do compliance, trabalhar com integridade, que seja que deveria, é o óbvio, mas a gente precisa desse conceito, entender como o mundo está, né? E aí ela aceitou, fiquei sabendo que ela nunca tinha ido a um clube nos Estados Unidos, nunca foi convidada. Eu falei: não, então você é nossa associada. E ela é nossa associada, e graças a Deus vamos terminar agora em junho uma certificação com ela, porque a expertise dela é liderança juvenil nos Estados Unidos, que foi com esse trabalho que ela conseguiu o green card, a documentação dela, a legalidade, né? E o nosso programa, que é o programa Capital Multicultural, que é justamente tudo que você falou, é para o mundo. E ele está sendo conteúdos universais, alicerçados em práticas, e agora estou indo para os Estados Unidos para a semana, a passeio, mas estarei em contato com ela, porque a gente está conseguindo, com algumas escolas em Orlando, que esse programa seja implementado lá. Então, é tudo que você falou, é a ferramenta. Eu tenho muito que aprender. E, com certeza, vou passar e-mails, eu vou agora olhar todos os vídeos, tudo que você publicou. É um agradecimento, entendeu? Eu agradeço imensamente a Cacá, que está aqui, porque eu estou conhecendo o meio ambiente por participar, né, do clube dela também. Então, só tenho a agradecer e dizer que tudo isso, Oscar, eu estou emocionada mesmo, porque eu estou vendo que eu estou no caminho certo, devagarzinho, e a gente chega lá. Muito obrigada a todos. Desculpa qualquer coisa que eu tenha falado a mais aqui, tomado tempo. Obrigada. Obrigado. Imagina. Muito obrigado, Fátima. Tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta para o Oscar, uma consideração? O assunto... Acho que o Plínio quer. Oi, Plínio. E depois a Maita. Por favor. Oi, queria primeiro parabenizar o Oscar pela excelente palestra. E como eu sou um dos diretores do Camp Oeste, que o meu clube administra, e vocês aí são também administradores da Espro, eu queria saber do Oscar se uma certificação da ESG seria interessante para os nossos projetos aí de educação de jovens. Eu acho que sim, sem dúvida nenhuma. Isso, inclusive, eu acho que poderia o Rotary, como, né, como organização não governamental com essa respeitabilidade, ele pode se ajuntar, né, pode até certificar, eu acho que tem valor. Né? Hoje a certificação de ESG está muito concentrado nos países europeus,
europeus, e eu acho que não está certo. Na minha visão, não. Por quê? Né, a Europa acabou com o meio ambiente, né? Tem ainda, mas nada comparável com o Brasil, o próprio Estados Unidos. Nós somos um dos poucos países que tem possibilidade, e por que não o Rotary, né, do Brasil estar o quê? Também certificando isso? Eu não vejo, e eu vejo uma grande ajuda, e eu acho que é um grande passo que nós podemos fazer. Ok. Maita, por favor. Olá, boa tarde a todos. Peço desculpas pelo meu atraso aqui hoje na reunião. O Oscar, eu sou minha suspeita, porque cá entre nós eu sou apaixonada por ele. O meu clube adora quando a gente fala em Oscar e as suas ideias e ações, porque ele só não fica na ideia. E, assim, o trabalho que nós chegamos já a fazer com ele aqui, do reflorestamento, das 100 mudas, né, numa escola, teve uma repercussão enorme, enorme. E só não foi maior porque nós aqui do Rotary somos, assim, pequenos, digamos assim, para poder correr atrás de toda a repercussão que teve. E quando a gente fala em ESG, por incrível que pareça, na minha concepção, e às vezes conversando um pouquinho com os membros do meu clube, o mais difícil ainda, por incrível que pareça, na nossa concepção, é o social. Ainda falta a sensibilidade e, infelizmente, a tecnologia, embora o ESG use muito da tecnologia para facilitar e ajudar, a gente ainda sente que distancia as pessoas. Né? Por exemplo, os meus pais, eu acho que eles eram muito mais sensíveis às necessidades das pessoas do que eu, né? Que hoje aqui tenho muito mais computador do que estar lá na rua andando para comprar um pão, porque hoje até pão vem pelo computador. Né? Então, por incrível que pareça, é uma coisa que a gente discute, né? Quando a gente fala um pouquinho de ESG, a gente sempre percebe que o social ainda está difícil de resgatar e aprimorar. Mas eu quero agradecer toda a palestra do Oscar, assim, sempre vem uma coisa nova, sempre ilumina alguma coisa na nossa cabeça, e essa de mostrar o que é o ESG no Rotary foi maravilhoso. Meus parabéns, adorei. Obrigado. Só para outro dia, eu tive a felicidade de estar junto com o governador César lá no Rotary Clube Itaquá, participando do projeto Rumo, né? E muitas vezes eu tenho até dúvida do projeto Rumo em função do IA, né? De a gente falar. Então, por exemplo, o governador César falou: puxa, vocês podem se tornar futuros médicos, advogados, etc, 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 e com IA pode mudar radicalmente essa questão de que profissão que vai sobreviver, assim por diante. Mas o que eu gostaria de deixar muito claro é que nesse projeto Rumo eu tive a oportunidade de falar com os pais e as mães. Então a solução, eu acho que o projeto, né, não só Rumo, assim como o Hila, precisa chamar os pais, porque eles estão realmente muito preocupados, muito. Se eu que tenho uma condição especial, né, dentro da sociedade, eu estou preocupado, imagina essas pessoas que já têm sofrimento. Então, eu proporia que todo o projeto Rumo fosse convidado os pais e falar com bastante carinho, com bastante atenção sobre, né, essa questão, porque isso eu acho que poderia aproximar um pouco mais essa questão e diminuir essa distância que a tecnologia, de fato, você tem toda a razão, a tecnologia ele tende ao que distanciar as pessoas. Então, precisa o quê? Refazer de novo. Perfeito. Nós já estamos praticamente A Lourdinha encerrando. também tem, né? Perdão. Perdão, Oscar. A Lourdinha está com mão Sim. levantada. Então, vamos passar para a Lourdinha, e aí o governador Cizenando já assume o microfone. Por Ok. favor, Lourdinha. Lourdinha? Bom, então, a gente tem um compromisso com a pontualidade. Governador Cizenando, para suas considerações finais, por favor. Ok. A palestra do Oscar foi realmente muito interessante para todos nós e abordando um tema que é de interesse do Rotary, embora não seja um tema absolutamente rotário. Mas eu, nesses minhas 6 décadas
de associação rotária que eu tenho nesta minha vida, eu já presenciei as mais variadas manifestações, projetos e decisões rotárias. E eu aprendi a formatar uma doutrina sobre a nossa instituição, é sobre isso, e é sobre a doutrina que eu encaixo essa palestra do Oscar, sem analisar propriamente dito o que ele falou. As manifestações que nós tivemos durante a reunião agora, dos presenciais, isso demonstra exatamente aquele princípio básico que eu formatei na minha doutrina, de que o Rotary oferece a cada rotariano uma rara oportunidade de realização pessoal. Essa palestra do Oscar é bem a demonstração disso. E mais, do que cada rotariano vivenciando essa rara oportunidade de realização pessoal, ele constitui uma egrégora, a formatação de uma egrégora a conjunta de toda a população rotária, que constitui certamente um novo nível de consciência da humanidade. A palestra do Oscar me reafirma estes dois princípios básicos de Rotary que eu formatei na minha doutrina. Primeiro, de que ser rotariano, por ser um escolhido, é uma rara oportunidade de realização pessoal. E segundo, que a harmonia conjunta de toda essa egrégora da rara oportunidade de realização pessoal, nós temos uma egrégora da humanidade rotária que constitui um novo nível de consciência da humanidade. É esse o recado, Oscar e meus companheiros presentes, que eu queria transmitir em face da importância e da rara oportunidade que o Rotary ofereceu com essa palestra do Oscar. Muito obrigado e vejo vocês daqui 15 dias. Obrigado, Pirajá. Obrigado, Oscar, parabéns. Obrigado, governador Cizenando. Obrigado a todos que estão presentes, se fizeram presentes. Daqui 15 dias, no dia 8/4, nós teremos uma palestra sobre empoderamento da mulher, ministrada pela delegada Rose, a Rosmarie Correia. Com certeza vai ser do mesmo nível que foi a de hoje. Muito obrigado a todos e um excelente almoço. Obrigado. Obrigado. Um abraço a todos. Muito obrigado. Um abraço para o Oscar e para todo mundo. Tchau, tchau. Siga o nosso Instagram do clube, que aí todos os vídeos vão estar lá linkados, tá bom? E para finalizar, eu queria agradecer as nossas secretárias, a Gabi e a Nath, que sempre estão nos apoiando. Obrigado. Muito Até obrigado. logo. Tchau, Um abraço a todos. Tchau, tchau. Pacífico, Pacífico. Oh, meu.